Marcos capítulo de número 9. Marcos 9. E nós vamos ler, eu vou ler alguns versículos, vou pular alguns, só para a gente, porque o texto é muito grande. Você vai no versículo de número 2, por favor, pessoal da mídia. Marcos capítulo 9 e o verso de número 2. Quando você encontrar, diga amém. Se não encontrou, acompanha aqui na tela. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Verso 4. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pula para o verso de número 9, por gentileza. Jesus está aqui no monte, se transfigurou na frente dos 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Verso 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Então, esses aqui com quem os escribas estavam disputando eram os 9 que tinham ficado no pé do monte. 3 só subiram com ele, 9 ficaram no pé do monte. Verso 17. Por favor, dá um salto ao 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Verso 20. E trouxeram-lhe, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Verso de número 27, e a gente encerra. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Você pode dizer amém por essa palavra? Eu vou ficar, irmãos, se você gosta de grifar, de anotar, eu vou puxar a minha mensagem com base numa palavra que está no verso 18. Se o pessoal da mídia puder me ajudar. Verso 18. E este, onde quer que o apanhe, despedaça o espuma, arranja os dentes e vai se secando. O pai está descrevendo o que acontece com o filho. Finalzinho do versículo, a última parte, que é o pedido do pai. E eu, Jesus, e eu, Senhor, pedi para os teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então o pai faz um pedido para os discípulos, dizendo assim: aqui, eu trouxe meu filho endemoniado, vocês expulsam? Os discípulos falaram: nós não sabemos fazer isso não, moço, não vai dar não. Os discípulos não tinham para entregar aquilo que o pai queria, e era isso que o pai estava falando com Jesus: Jesus, eu trouxe o meu filho, mas os seus discípulos não deram conta de resolver o problema. Eu quero submeter a minha palavra hoje para você pensar essa semana sobre o seguinte tema: coloque a sua esperança na pessoa certa. Por quê? Porque invariavelmente a gente está pedindo para alguém alguma coisa, tia Ruth, que a pessoa não consegue entregar. Expulsa o demônio do meu filho. Moço, nós não chegamos nesse ponto ainda não. Nós não sabemos fazer isso não. E às vezes nós colocamos a nossa expectativa e a nossa esperança
E eu quero começar fazendo essa pergunta: onde é que está a sua expectativa? Onde é que está a sua esperança? Onde é que está a fonte do seu contentamento? Onde você está buscando as respostas que você precisa? Você está como esse homem? Levando para quem não tem o que entregar para você? Você sabe por que existem pessoas decepcionadas com a igreja? Você sabe por que existem pessoas que não vêm mais na igreja, que estão desviadas? Você sabe por que existem pessoas tristes com o sistema? Porque esperaram de quem não tinha para entregar o que elas queriam. Anos atrás, eu fui tirar umas férias com a minha família, e a gente foi para um determinado estado lá do Brasil, e nós estávamos procurando hotel, Mateus. Aí, procurando o hotel, é lógico, você procura o hotel, você vê o preço, e você vai ver o que do hotel? As fotos. Aí você vê as fotos, Passos do Mar. Ou seja, do hotel você chega rapidinho na água, que maravilha, aquele calor. Eu falei, beleza, tá ótimo. Vamos ver as fotos do hotel. Piscina, os quartos bem dispostos, a foto dos quartos maravilhosos, o hall de entrada, tudo maravilhoso. Falei com a minha esposa, é aqui que nós vamos acampar uma semaninha. Quando nós chegamos lá no hotel, era o hotel que a gente tinha feito a reserva. Só que, irmãos, as fotos que eles colocaram, devia ter 30 anos que eles tiraram. Quando a gente chegou, era aquilo, só que tudo 30 anos mais velho. Eles mantiveram a propaganda com base num negócio que já não existia mais. E óbvio, quando nós chegamos lá, o que aconteceu? Nós ficamos frustrados. Por quê? Porque nós fomos com uma expectativa. Fomos esperando uma coisa. Só que nós encontramos algo totalmente diferente. Já aconteceu isso com você ou não? Isso acontece nas áreas mais simples da vida, como eu estou falando aqui, mas isso acontece também em coisas mais importantes, mais sensíveis. Por exemplo, você veio aqui para os Estados Unidos, falaram para você, vem para cá que aqui você acha dinheiro na rua. Quem aqui já encontrou, me avisa onde, por favor. Não é como aquele camarada que veio lá de Valadares, há uns anos atrás, falou, vem que você vai encontrar dinheiro na rua. Aí o cara chegou no aeroporto arrastando 2 malas. E ele puxando as malas com as mãos ocupadas, viu uma nota de 100 no chão. Aí ele virou para a pessoa que foi buscar ele, falou assim, olha uma nota de 100. Rapaz, uma nota de 100 no chão, e aí, vai pegar? Aí o cara puxando as malas falou assim, não, hoje eu estou muito cansado, vou deixar para começar a pegar amanhã. Até hoje, nunca mais achou uma nota de 100, tem 20 anos que ele está aqui. Disseram para você que aqui seria uma coisa, e pode ser que você se frustrou com alguma coisa. E isso pode se tornar mais complexo no que diz respeito a pessoas. Alguém que te prometeu alguma coisa. Você casou falando assim, esse casamento vai bombar. Esse homem vai ser o homem mais romântico que existe no mundo. Essa mulher vai ser uma mulher romântica, essa mulher vai ser um doce. E aí você casou. E se cumpriu tudo que você estava esperando. Sabe, amados? Às vezes nós estamos colocando a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa expectativa em pessoas, quando nós deveríamos colocar a fonte do nosso contentamento, da nossa esperança, da nossa expectativa somente em Jesus. Eu queria fazer uma proposta para a Devec Boston aqui nessa manhã. Se você colocar a sua expectativa em mim, colocar a sua esperança em mim como pastor aqui, certamente em algum momento eu vou te frustrar. Certamente em algum momento você vai ver que eu tenho defeitos e você pode se decepcionar. Se você colocar a sua expectativa, a sua esperança no sistema, nas pessoas, em quem está sentado do seu lado, nos seus amigos de trabalho, certamente em algum momento alguém vai te decepcionar e vai te frustrar. Não vai ser aquilo que você estava esperando. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você. Se você colocar a sua expectativa, a sua esperança em Jesus, você nunca vai ser frustrado para a glória de Deus. Ou tem alguém que recebe essa palavra aqui nessa manhã? Pergunta para alguém que está do seu lado, a sua esperança está em quem? Pergunta aí, por favor. Dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por gentileza. Obrigado. Sua esperança está em quem, meu amado? A sua expectativa está em quem? Hoje em dia, com o advento das redes sociais, isso acontece muito, sim ou não? Quem aqui já viu uma pessoa nas redes sociais e quando você encontrou com a pessoa pessoalmente, você falou, não é a mesma pessoa. Sabe por quê? A pessoa que você viu nas redes, é por isso que é um problema você começar a namorar com alguém através das redes sociais. Alô, jovens solteiros, levante a mão aí, todos os solteiros para mim, por favor, levante a mão bem alto. Toma cuidado. Que você vê nas redes sociais, ei, deixa eu falar um negócio para você. Existe um negócio hoje chamado filtro.
Esse filtro corrige tudo em você. No filtro você fica sem ruga. Pode deixar a iluminação parada para mim, por gentileza. Isso, joia. No filtro a pessoa fica sem ruga. No filtro a pessoa fica, meu Deus, magra. No filtro a pessoa, o cabelo fica maravilhoso, fica tudo bonito. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você encontra com alguém, né, e você fala assim, não, mas não é a mesma pessoa que eu vi lá nas redes sociais. Tem alguém aqui que já se decepcionou? Não levanta a mão, por favor. Você já se decepcionou? Então, esse é um cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente se decepciona. Às vezes isso acontece na igreja. Por que tem pessoas que saem da igreja? Por que tem pessoas que se decepcionam? Ah, não vou mais na igreja não, porque eu estou decepcionado com o pastor, estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com A, com B. É porque você está colocando sua expectativa nos homens. Porque se você colocar a sua expectativa, a sua esperança em Jesus, Jesus nunca vai te decepcionar. Se você entrar na igreja por causa de Jesus, você não vai sair dela por causa dos homens. Porque quem deu a vida por você, quem morreu por você, quem salvou você, quem escreveu o seu nome no livro da vida, quem te livrou do inferno, é Jesus de Nazaré. E eu tenho uma boa notícia para te dar, Ele está presente aqui. E aqui eu aprendo algumas lições importantes que a gente precisa pensar. No verso 2 e no verso 3 que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus tomou consigo, diga comigo, Pedro, mais alto, Pedro, Tiago e João. Diga assim comigo, Jesus com Pedro, com Tiago, tá joia? E João subiram para o monte e Jesus se mostrou para eles. Jesus se revelou como Deus para eles. As vestes de Jesus ficaram resplandecentes. Está ótimo agora o retorno, obrigado. As vestes de Jesus ficaram resplandecentes, extremamente brancas. Pedro, Tiago e João tiveram um encontro profundo com Jesus no monte. Viram Jesus como nunca o tinham visto. O que é que eu aprendo aqui? Que se nós quisermos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa na pessoa certa, nós precisamos ter um encontro poderoso com Jesus. Estreite o seu relacionamento com Jesus. Busque profundamente Jesus. Ame Jesus. E não coloque a sua esperança, a sua expectativa em pessoas. Nosso foco não pode estar simplesmente numa experiência social na igreja. E tudo isso é bom, a nossa igreja promove coisas sociais, eu vivo falando sobre isso. Vem para o café de comunhão para você conversar com outras famílias. Esteja presente no evento de mulheres, no evento dos homens, dos jovens, dos adolescentes, para você criar vínculos, construir pontes, criar relacionamentos. A igreja promove tudo isso dentro do ambiente para se tornar também social, para você construir relacionamentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, esse não pode ser o foco principal da sua experiência. O foco principal da sua experiência tem que ser Jesus. Você tem que colocar sua fé nele. Sabe por quê? Se todo mundo nessa igreja falhar, se todo mundo nessa igreja, isso não vai acontecer no nome de Jesus, se todo mundo nessa igreja cair, se todo mundo nessa igreja te decepcionar, mas se você tiver um relacionamento profundo com Jesus, ninguém nem nada vai abalar a sua fé. E amados, eu tenho que dizer isso aqui para vocês, os dias que nós estamos vivendo, todas as vezes que você entrar na internet, você vai encontrar um escândalo lá. A nossa experiência principal não deve ser com o ambiente social da igreja, não deve ser com o templo, não deve ser com o conforto no templo. Eu entendo tudo isso e sei que isso é bom. Promovermos um espaço aconchegante, com cadeiras confortáveis, ar-condicionado, painel de LED, uma boa música, um bom som, iluminação, tudo isso a gente procura para transformar esse ambiente num lugar mais agradável, mas é para você buscar a Jesus. Porque muitas vezes nós estamos querendo, e isso eu culpo nós pastores, nós estamos querendo que as pessoas tenham uma experiência com o templo, queremos que a pessoa tenha experiência com o culto, e não é a experiência com o culto que vai mudar a sua vida, não é a experiência com o templo que vai mudar a sua vida, não é a beleza do lugar que vai mudar a sua vida. Sabe por quê? As igrejas começaram muitas vezes debaixo de árvores, dentro de tendas, dentro de cavernas, nos porões das casas, e foi assim que a igreja cresceu. Não tinha telão, não tinha música, não tinha ar-condicionado. Sabe por que os crentes permaneceram firmes? Porque eles tinham um relacionamento profundo com Jesus.
Se você quer ter uma vida poderosa em Deus, relacione-se com Jesus, busque Jesus. Não me diga que você está decepcionado com uma pessoa, não me diga que você se decepcionou com A ou com B. Se o seu relacionamento é profundo com Jesus, vai soprar o vento norte, vai soprar o vento sul, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, mas você não será atingido. Mais importante do que qualquer luz que está brilhando aqui hoje, é o brilho de Jesus aqui dentro dessa casa. Eu quero glorificar a Deus nessa manhã. Eu quero saber se tem mais alguém para fazer isso comigo. Quantos aqui sentiram a presença de Jesus aqui neste lugar? Faz um barulho aqui para celebrar Ele. Uma experiência com Jesus, diga comigo, uma experiência com Jesus. Foi isso que mudou a vida daqueles 3. Pedro, que estava nesse dia, meu amigo Demóstenes, Pedro, que estava aqui nesse dia, que teve um encontro com Jesus, depois da morte de Jesus, ele pregou o Evangelho, viveu para Jesus. E quando ele foi se tornar um mártir, porque Pedro teve que dar sua vida pelo Evangelho, eles iriam crucificá-lo. Você sabia que Pedro morreu crucificado? E a história diz que quando foram crucificar a Pedro, pastor Val, Pedro disse assim: eu só tenho um pedido para fazer, eu não tenho problema em ser crucificado, mas eu quero fazer um pedido, não me crucifique igual o meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ele. E a história diz que Pedro foi crucificado e morreu de cabeça para baixo. Morreu crucificado de cabeça para baixo, porque quando você tem um relacionamento profundo com Jesus, você dá a sua vida por Ele. Tem gente abandonando Jesus por pouca coisa, amados. Como eu tenho visto isso acontecer, as pessoas saem, deixam Jesus, não vou mais na igreja, estou decepcionado, o que aconteceu? O irmão parou de me cumprimentar na igreja. Porque não me convidaram para a festa tal. É porque me tiraram daquele grupo, é porque não me incluíram na panela. Meu amado, entra na panela então, se esse é o seu. Você gosta de panela, tem quem gosta de panela, entra na panela, pula dentro da panela. Se não te convidaram, pula dentro da panela. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: tem um relacionamento profundo com Jesus. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você está pronto a dar a sua vida por Ele. Se alguém te cumprimentou, glória a Deus, eu vou continuar servindo a Jesus. Se não me convidaram, eu vou continuar servindo a Jesus. Gostem de mim ou não gostem, eu vou continuar servindo a Jesus. Eu vou estar aqui semana após semana. Por quê? Porque foi Ele que salvou a minha alma e escreveu o meu nome no livro da vida. Dá um glória a Deus aí, assembleano, pelo amor de Deus. Segunda coisa que eu aprendo: primeiro, um relacionamento profundo. Segundo, a gente precisa entender que os discípulos não podem fazer tudo. Diga comigo, os discípulos não podem fazer tudo. No verso 18, nós trouxemos para os teus discípulos expulsarem, e eles não puderam. Diga para alguém que está do seu lado, fala assim: eu te amo. Fala aí, eu te amo. Pode falar. É até bom que se for sua esposa, tem muito tempo que você não fala, fala logo. Fala, eu te amo, mas eu não posso fazer tudo por você. Eu não dou conta de entregar tudo. Tem muita coisa que os discípulos não podem fazer. Tem muita coisa que nós podemos fazer e muitas coisas que também nós não podemos fazer. Em quem estão, ou em quem está os seus olhos e a sua esperança? Sabe por que nós nos decepcionamos com os discípulos? Porque eles não conseguem entregar aquilo que nós precisamos. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu tento, que eu estudo, eu fico a semana inteira pensando, e eu oro, isso faz parte das minhas orações. Eu digo: Senhor, eu quero ser o melhor pastor. Senhor, me ajuda a amar mais, me dá um coração igual ao do Senhor, eu quero amar as pessoas. Senhor, se eu estou falhando como pastor, me ajuda a corrigir, mostra os pontos cegos da minha vida, para que eu possa melhorar. Eu quero pastorear como Jesus, eu quero ser mais parecido com o Senhor possível. Mas, amados, eu posso buscar isso, eu posso orar, mas eu nunca vou conseguir entregar tudo que você quer. Você precisa entender isso. Isso vale para coordenadores, isso vale para líderes, isso vale para pessoas que trabalham em departamentos, isso vale para você como chefe de família, isso vale para mim como esposo, como pai. Eu nunca vou conseguir entregar tudo, eu sempre alguma coisinha, em algum momento você vai ver que vai faltar. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque mostra que nós continuamos, mesmo salvos pela graça, nós continuamos pessoas limitadas.
continuamos pessoas quedantes, continuamos pessoas que têm limitações, para a gente aprender a colocar os olhos em Jesus, para a gente aprender a colocar a nossa esperança nele. E se nós não fizermos isso, certamente, sabe o que vai acontecer, querido? Daqui a pouco aqui não está bom. Aí daí a pouco você vai para outro lugar, lá também você vai descobrir que tem defeito. Aí daí a pouco você troca de trabalho, esse trabalho é muito ruim, não gosto desse patrão, não gosto dessas pessoas que trabalham comigo. Rapaz, recebi uma proposta, aí você vai lá fazer uma visita. É igual quando você vai tirar férias num lugar. Você sabia que todo mundo tem vontade de morar no lugar que tira férias? Quem aqui nunca foi no lugar e falou, pensou, você não falou com ninguém para não pagar mico, mas quem aqui nunca foi no lugar e falou assim, e se eu vender tudo que eu tenho e vir para cá? Só que uma coisa é você 2 dias, 3 dias, uma semana naquele lugar. Outra coisa é você morando lá. Lá no Rio de Janeiro eu pastoreava a igreja do Recreio dos Bandeirantes, a nossa filial lá, e eu morava a 2 quilômetros da praia. 2 quilômetros, eu gostava de acordar cedinho, pastor Val, ia lá fazer uma corridinha e tal. Você sabia que tinha membros da minha igreja, que às vezes eu perguntava para ele assim, tem quanto tempo que você não toma um banho no mar? A pessoa falava para mim, 4 anos. Morando a 2 quilômetros da praia. Você já parou a pensar, com gente viajando daqui para lá para poder aproveitar. Uma coisa é você estar no lugar onde para você aquilo ali é o campo comum. E quando aquilo que para você, né, se torna comum, você tende a desprezar. E nós precisamos aprender a fazer isso, querido. Nós precisamos entender que independente do lugar onde nós estamos, quem está à nossa volta, o lugar onde nós estamos nunca vai conseguir entregar toda a nossa felicidade. Aí sabe o que acontece? Você sai daqui e vai para ali. Chega ali e você fala, não, já estou acostumado, não gosto daqui não. Descobri que aqui também tem defeito. Aí você sai daqui e vem para cá. Esse lugar é novo, olha que maravilha, tudo novo. É isso que eu estava querendo para a minha vida. Eu queria era vir para cá. Daí a pouco se torna comum, 2 dias depois. É igual visita. É igual visita. Visita quando chega na sua casa, os 2 primeiros dias, falta pouco você carregar água na peneira para ela, sim ou não? Você faz de tudo, não, senta aqui, toma um café da manhã, você acorda cedo, dorme tarde, faz frango com quiabo, faz angu, bota na mesa, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias a visita começa a te cansar. Aí você já para de colocar o café na mesa, sabe o que você faz? Ó, a casa é sua, tá? Você mesmo faz o café, e se você quiser, fica à vontade que a casa é sua. E ainda tem um supersticioso, coloca uma vassoura atrás da porta para a visita ir embora. Igual avisa, meu irmão, tudo que cai no campo do comum você tende a desvalorizar. Só tem um que nós nunca vamos desvalorizar e nunca vamos perder o costume de estar com Ele, é o Senhor Jesus. Entra ano, sai ano, Ele nunca decepciona, Ele nunca cansa, Ele sempre está conosco. Outra coisa que eu aprendo aqui, querida, é que a gente precisa mudar, nós precisamos mudar a nossa visão. Mudar, fazer um shift na nossa visão. Gostou de shift? Precisamos mudar a nossa visão. Precisamos tirar a nossa visão dos discípulos que não podem fazer e colocar em Jesus que pode. Esse homem, o pai desse moço, nos ensina isso. Ele estava pedindo para os discípulos, não podiam fazer nada. A Bíblia diz que Jesus desceu do monte. Quando Jesus chegou, ele deixou aqueles discípulos e foi em Jesus. Tem gente aqui que está precisando fazer isso. Você precisa tirar o foco dos discípulos e colocar o foco em Jesus. Muda a sua visão, meu amado. Coloca os olhos em Jesus. Você foi decepcionado? Você foi magoado por alguém? Alguém te prometeu alguma coisa e não te entregou o que disse que entregaria? Coloque os seus olhos em Jesus. Eu estou pregando para a gente aqui, meu amado, que está precisando receber uma cura no coração. Eu estou pregando para a gente aqui que está precisando se libertar da dependência das pessoas, da dependência do ser humano. Eu não estou dizendo que você vai desprezar as pessoas. Eu estou dizendo para você colocar o seu foco na pessoa certa, colocar o seu foco em Jesus. Para quem você tem levado as suas demandas e os seus problemas? Eu já contei isso aqui, vou repetir porque sempre tem gente nova na igreja. Eu pastoreando a igreja do Recreio, lá na Genaro de Carvalho ainda, a igreja quando ela era menor ainda, eu perdi uma família da igreja. Eu presto atenção no máximo, eu tento prestar atenção nos rostos que estão sempre por aqui. Se a pessoa falta, eu costumo dar uma ligada. Aí, essa família sentava na segunda fileira logo atrás de mim. Não faltava um culto. Notei eles faltando o culto. Liguei para saber. Conclusão:
A mulher disse assim para mim: pastor, o meu esposo, eu nunca vi o esposo dela, porque o esposo não era crente, então ia ela e a filha. Aí ela disse assim: pastor, meu esposo que não era crente morreu, por isso que eu não estou indo mais na igreja. Eu falei: mas o que aconteceu? Posso ir orar por vocês? Não, agora não precisa mais não. A gente queria que você viesse orar enquanto ele estivesse vivo, porque ele morreu e não foi salvo por sua culpa, porque o senhor não veio aqui fazer uma oração por ele. Irmãos, eu saí como culpado. Eu falei: irmã, só para deixar claro, meu nome é Cristian, não é Jesus não. Por que você acha que eu que sou o culpado? Não, é porque você, se você tivesse vindo aqui parecendo Marta e Maria falando com Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas isso elas falaram para Jesus. Sabe, queridos? E a pessoa, eles nunca mais voltaram na igreja magoado comigo. Então escute o que eu estou dizendo para você aqui. Nós precisamos tirar os nossos olhos, muitas das vezes, porque nós estamos entregando a demanda da nossa vida na vida das pessoas erradas. A gente precisa colocar os olhos em Jesus. Eu quero que você venha aqui para a igreja. Eu quero que você ame essa igreja. Eu quero que você fale assim: esse pastor é pastor top demais. Eu quero que você fale assim: que pastor bonito esse pastor, meu Deus do céu. Esse pastor é muito abençoado, brincadeira. Eu quero que você ame essa igreja, eu quero que você ame a visão dessa igreja, eu quero que você ame, mas eu quero sobretudo, que você tenha um amor incondicional por Jesus. Que você acorde de manhã falando assim: hoje eu vou lá porque eu quero encontrar com Jesus lá na igreja. Hoje eu vou para lá porque eu quero adorar o nome dele. Hoje eu vou para lá porque eu tenho um encontro com Jesus. Sabe, querido, e quando isso for o desejo, o amor, a paixão do seu coração, nada vai te tirar dessa presença gloriosa. E eu tenho uma boa notícia para te dar aqui nessa manhã. Se você veio aqui por causa dele, eu quero dizer para você que ele está presente aqui nessa manhã na Adeverk Boston. Eu quero dizer para você, eu estou um dia aqui na igreja e eu encontrei com uma pessoa e eu vi que ela era um visitante, que eu nunca tinha visto aqui na igreja. Eu fui cumprimentar: tá tudo bem, está visitando? Estou visitando. Aí eu vi a pessoa assim meio perdida: vamos ali tomar um café. Fui fazer uma sala para a pessoa. Aí ela falou comigo assim: a pessoa que me convidou não veio. Aí o membro da igreja que convidou não veio. Aí eu falei assim: mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus está aqui. O dono da casa não vai faltar. Sabe, querido, quem sabe até quem te convidou não veio hoje, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem tinha que estar aqui mesmo, está. Ele está presente aqui hoje, por isso nós podemos adorar o nome dele e glorificar o nome dele. Quarto, já estou encerrando. Nós precisamos ser transparentes diante de Jesus. A Bíblia diz que esse homem, a partir do verso 17, ele faz uma coisa interessante. Ele diz assim: mestre, ou Senhor Jesus, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Você falaria isso no meio de todo mundo, falando que seu filho está com um espírito ruim, ou um espírito mudo, ou está com um espírito que está impedindo ele de falar? Você teria coragem de expor um filho seu? E ele disse mais no verso 18: Senhor, está vendo esse menino aqui? Quando esse espírito pega ele despedaça o menino, joga o menino na água, joga no fogo, o menino fica espumando pela boca. Ele quase mata o menino. Sabe, queridos, sabe o que esse homem fez? Ele expôs para Jesus os seus problemas, mas sem reserva. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o caminho contrário. Nós estamos expondo a nossa vida, cometendo um suicídio de privacidade nas redes sociais. A gente expõe a vida da gente nas redes sociais, mas não é capaz de fazer a mesma exposição diante de Jesus. Minha pergunta para você é: você já expôs para Jesus o que você está sofrendo e qual é o seu problema? Você já teve coragem de falar para ele: Senhor, eu vim aqui hoje porque eu estou com problema no meu casamento. Senhor, a minha questão é o meu filho. Senhor, eu estou com uma questão financeira. Eu estou abrindo meu coração, eu estou rasgando meu coração. Muitas vezes a gente se abre para vizinhos, se abre para amigos, colegas de trabalho, passa o dia inteiro trabalhando com pessoas e contando tudo da nossa vida, mas nós não fazemos a mesma exposição para Jesus. Sabe, querido, Deus está querendo nos ensinar aqui nessa manhã. Se você abrir o seu coração para Ele, Ele tem poder para ajudar você. Fala com quem tem poder de resolver essa questão. Diga para Ele onde é que está doendo. Diga para Ele o que você está sentindo. Senhor, é o casamento dos meus filhos. Eu tenho um filho, uma filha casada, estou enfrentando uma crise. Conta para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo aproveita a nossa exposição para nos desonrar e nos envergonhar. Ele aproveita a nossa exposição para nos envergonhar. Mas quando a gente se expõe e se abre para Jesus, Ele não nos envergonha, Ele nos honra.
O diabo expõe para envergonhar, Jesus expõe para honrar. Jesus quer mostrar para você e quer que você mostre para Ele tudo. Abra a sua vida, descortine, abra as janelas da sua casa, deixe que Ele veja tudo que tem lá dentro. Para quê? Porque Ele quer entrar, porque Ele quer transformar a sua vida e quer te honrar. Eu tenho uma boa palavra para dizer para alguém aqui. Se você abrir o seu coração para Ele hoje, Ele vai entrar com uma palavra de vitória para você, com uma resposta. E eu encerro dizendo o que acontece quando nós colocamos a nossa esperança nele. Primeiro, quando nós colocamos a nossa esperança, a Bíblia diz no verso de número 19, que Jesus, quando ouve o Pai, no verso 19, ele diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando? Trazei-me o rapaz, traga um menino aqui para mim. Primeira coisa que ele vai fazer, sabe o que é? Vai tirar aquilo que você está colocando, aquilo que você está entregando na mão dos outros, Jesus vai pegar para si. Se você colocar nas mãos dele, Jesus está dizendo, você está levando para a pessoa errada. Eu é que quero isso, coloca nas mãos de Jesus. Eu tenho uma boa notícia para dar para você aqui hoje. Ele vai tomar nas mãos essa sua causa. Ele vai pegar esse casamento nas mãos. Ele vai pegar essa enfermidade nas mãos. Ele vai pegar essa crise que você está enfrentando nas mãos. Ele vai colocar as mãos dele poderosas na sua vida e vai trazer uma transformação. Vai para as mãos, diga para quem está perto de você, fala assim, esse problema vai para as mãos certas. Diga aí para alguém, por favor. Primeira coisa que Jesus diz, traga para mim. Problema nas mãos de Jesus é solução, meu amado. Eu vim aqui dizer para alguém aqui, pode ser que nas mãos dos médicos você não encontre a solução, o médico vai dizer, não tem cura. Pode ser que você pegou o seu caso de imigração ou uma questão na justiça, colocou na mão do advogado, o advogado falou, ó, eu vou fazer tudo que eu posso, mas não posso garantir. Você já ouviu isso? Eu não dou garantias. Pode ser que na mão do advogado não tem solução, na mão do médico não tem solução. Eu quando fui diagnosticado com câncer, o médico falou para mim, o seu câncer, o câncer ele tem 5 estágios. Do 1 ao 5, do 1 mais fraco até o 5 mais forte, o seu é 4. E eu disse para ele, falei, eu já perdi 2 irmãs com câncer, nós éramos 4 irmãos, 2 irmãs minhas morreram com câncer. O médico disse assim para mim, bom, pelo estágio do seu câncer, pelo seu histórico familiar, as coisas não te são muito favoráveis. Ou seja, eu tinha mais chance de morrer do que estar vivo. Mas Jesus, que é poderoso, quando a gente entrega na mão dele, ele pega o diagnóstico desfavorável, ele pega aquilo que não tem solução, ele pega aquilo que o médico diz que não tem jeito. Ou eu estou sentindo a presença dele aqui nessa manhã. Ele pega aquilo que o advogado disse não tem, não tem. Abençoa a vida de alguém aí, meu amado. Diga, tem que colocar nas mãos dele. Diga aí para alguém. Você está buscando na mão errada. Esse teu patrão é muito bom, mas ele não pode fazer tudo por você. Ah, meu querido, a nossa vida precisa estar nas mãos dele. Nós precisamos entregar nas mãos dele. Sabe o que Jesus disse? Traga para mim. Diga assim, traga para mim. Diga mais alto, traga para mim. Olha o que Jesus está dizendo, traga o moço para mim. Coloca nas minhas mãos. Sabe o que acontece quando nós colocamos a nossa esperança? Jesus vai colocar um ponto final naquilo que se arrasta por anos. Quando sua esperança estiver na pessoa certa, que é na pessoa de Jesus. Verso de número 21. Jesus pergunta para o pai do rapaz, tem quanto tempo que isso acontece? Não foi essa a pergunta que fez? Tem quanto tempo que isto acontece? O pai do rapaz diz assim, desde a infância. Sabe o que Jesus estava querendo dizer assim? Jesus estava querendo dizer, me conta, tem quanto tempo que vocês estão sofrendo assim? Desde a infância. Ou seja, se o menino era adolescente, se era jovem, a Bíblia não diz. Mas era um sofrimento que se arrastava por anos. Quem sabe tem alguém aqui que o que você está passando tem anos que você está sofrendo. Hein? Pergunta para quem está do seu lado assim, tem quanto tempo esse negócio aí? Pergunta para alguém. Pode perguntar, não precisa ter medo não. Tem quanto tempo? Pastor, eu já perdi a conta. Quanto tempo essa enfermidade? Essa crise no seu casamento está se arrastando há quanto tempo? Esse filho. Tem quanto tempo que você sofre do jeito que você sofre? Tem quanto tempo que as suas emoções são fragilizadas assim? Tem quanto tempo que você sofre? Ei, Deus está perguntando para você. Tem quanto tempo que você está sofrendo? Só que Jesus não está perguntando quanto tempo para dizer assim, se prepara que você vai ficar mais um tempo ainda. Não. Jesus perguntou quanto tempo você está sofrendo para dizer assim, vai acabar.
vai acabar hoje. Eu não posso dizer que essa palavra é para todo mundo, que eu estaria sendo leviano, mas para alguém que está aqui, pode acabar hoje esse tempo de sofrimento. Jesus perguntou: tem quanto tempo que o menino está assim? O pai falou: Senhor, está desde a infância. Meu irmão, quem aqui não fica feliz quando uma situação na sua vida, depois de muitos anos se arrastando, você consegue ver a vitória? Quem aqui não se alegra com isso, irmão? A Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando uma coisa está demorando muito tempo para acontecer, a gente vai enfraquecendo, mas quando acontece, parece que aquele fôlego de vida entra dentro da gente. Eu já conversei com pessoas que disseram para mim assim: pastor, eu esperei 25 anos por esse documento, pastor. 25 anos. Mas olha, pastor, aí tirou do bolso, me mostrou, falou: está aqui, ó. Eu recebi, pastor. Aí eu perguntei: você está feliz? Ele disse: não, pastor, não estou feliz não. Eu estou sonhando. Vou até pagar um almoço para o senhor hoje. Eu falei: ô glória. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando acontece algo assim na nossa vida, que a gente está esperando muito tempo, a gente até esquece daquele tempão de sofrimento. Sabe o que eu quero dizer para alguém aqui? Eu não sei quanto tempo, mas não importa quanto tempo, quem está presente aqui tem poder de encerrar esse ciclo de derrotas e de espera. Ou tem alguém aqui que pode? Eu queria que você levantasse. Meu Deus do céu, me ajuda por favor aí, assembleano. Levanta uma mão, se você pode levanta as duas. Abre essa boca e faz um barulho de vitória aqui dentro. Porque o Deus que encerra ciclos de espera, Ele está presente aqui hoje. Toca 3 pessoas e diga: vai acabar, vai acabar, vai acabar. Fala para alguém: esse tempo vai acabar, esse tempo vai acabar, esse tempo de sofrimento vai acabar. E aí o que Jesus faz, uma terceira coisa: Jesus desperta dentro daquele homem uma fé inabalável. O homem diz: olha, Senhor, quando o demônio pega esse menino, ele despedaça o menino. E ele diz assim: se tu podes, no verso 22, se tu podes, nos ajude, tem compaixão de nós. E no verso 23 Jesus diz a palavra tão poderosa: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus está despertando uma fé dentro de você que homem nenhum pode. Se você pode crer, diga comigo: tudo. Do jeito que você falou aí, não é nem 10%, diga tudo. Jesus está dizendo tudo. Dá um grito aí: tudo. Tudo é possível ao que crê. Jesus não disse alguma coisa é possível. Jesus não disse algumas coisas são possíveis, mais ou menos possíveis. Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Eu estou liberando uma palavra profética. Eu não sei qual é a sua impossibilidade, eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei onde está o seu sofrimento, mas com base nessa palavra eu declaro sobre você: tudo é possível ao que crê. Tem restauração. Olha, enquanto você está aqui com as suas mãos levantadas, Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando o ambiente do seu trabalho. Esse casamento vai ser restaurado, esse filho vai voltar para a igreja, esse seu parente vai largar as drogas. Você vai receber um comunicado lá do Brasil: fulano de tal foi para a igreja, entregou a vida para Jesus e já está com batismo marcado. Eu estou liberando uma palavra de milagres aqui nessa manhã para a Devec Boston. Se prepara, vem vitória de Deus para você. E por último, quando a nossa esperança está nele, ele faz o que ninguém pode fazer. Eu queria esse pessoal da mídia, por favor, Sofia, você que está aí, me ajuda com o verso 25, por favor, Sofia, do capítulo 9. Eu queria encerrar com isso, com o verso 25. O que Jesus fez por ele? Jesus falou: traz o menino aqui. E Jesus, vendo que a multidão concorreu, ou seja, a multidão estava: vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. O que Jesus fez? Repreendeu o espírito imundo. E Jesus disse para o espírito mudo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Irmãos, por isso que a gente precisa ler a Bíblia devagar. Se eu dissesse para os irmãos que se esse texto acabasse aqui, ó, e Jesus
repreendeu o espírito mudo e surdo, dizendo: eu te ordeno, sai dele. Estaria bom ou já não estaria, gente? Sai! O menino estaria livre. Olha o que Jesus disse. Jesus não disse só sai. Jesus disse: sai e nunca mais você vai entrar nele. Sabe o que é isso? Porque ele podia sair e depois de um tempo voltar. Tem gente que vive vidas assim, que vive a vida assim, com problemas cíclicos. Você se livra durante um tempo daquele problema, mas depois de uns anos ele aparece de novo. Sabe o que é bom? É bom quando Jesus fala isso: eu vou acabar com esse problema na sua vida e nunca mais você vai passar pela mesma coisa. Você pode abençoar a vida de alguém aí e falar: nunca mais. Diga aí: nunca mais. Tem alguém aqui que gostaria de ouvir um nunca mais de Jesus aqui? Nunca mais essa dor vai voltar. Nunca mais esse problema vai voltar. Nunca mais essa depressão vai entrar na tua casa. Nunca mais esse vício vai se dominar. Nunca mais essa questão vai te incomodar. Nunca mais. Eu vim pregar aqui para alguém hoje, nessa manhã, no nome de Jesus. Jesus está entrando numa causa de alguém aqui, está dizendo: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Não mais terá esse problema. Nunca mais. Ou quem pode celebrar esse Jesus maravilhoso aí? Bate palmas. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui recebem essa palavra nessa manhã? Oh, bendito. Você pode levantar suas mãos aí no nome de Jesus e agradecer a Deus por esta manhã no nome de Jesus.